Henker que vive duas vezes. Capítulo 460. Bureau Central, 2. Este é o 51º andar, o portão da Montanha do Fogo Ardente. O julgamento do 51º andar está começando. Julgamento. Ao longo da história, o fogo foi reverenciado como um elemento que pode purificar pecados e más ações. De acordo com algumas lendas, todas as pessoas têm uma chama em seus corações que queimam ao longo de suas vidas. Quando morrem, a chama se transforma em fumaça que flutua até o céu para se tornar uma estrela. Em alguns lugares, o fogo é o símbolo das origens da sabedoria e da civilização, que rejeita a ignorância e a selvageria. O fogo simboliza limpeza, pureza e alma. Diante de você estão grandes montanhas cheias da essência do fogo. Eles são um acúmulo da paixão daqueles que escalam a torre e estão sempre em chamas para testar os jogadores. Agora você deve escalar esta montanha. Embora você tenha chegado ao 50º andar com muito trabalho, é provável que algo perverso tenha crescido dentro de você também. Para escalar esta torre, você deve deixar para trás todos os seus rancores e preocupações e recuperar seu coração reverente. Purifique sua alma e torne-se um novo ser. Um mundo novo e oculto irá cumprimentá-lo. Está quente. O calor foi a primeira coisa que Yon-Woo sentiu. Ele entrou no 51º andar. Ele estava mais familiarizado com o elemento fogo, e seu Mugong havia atingido o nível de resistência ao calor e ao frio, então já fazia um tempo que ele não poderia ser afetado por temperaturas extremas. Mas o calor neste andar era notavelmente diferente. Não era seu corpo que sofria com o calor, era também sua alma. Tudo isso devido às montanhas flamejantes, que ultrapassavam as nuvens. Não eram montanhas típicas. Em vez de grama verde, chamas vermelhas brilhavam ao longo de suas encostas e apareciam no céu em vez de no solo. Elas tinham formato aproximadamente triangular e cada uma das 7 montanhas estava empilhada uma sobre a outra. As chamas no sopé de cada montanha eram de cores diferentes. A montanha na parte inferior tinha fogo vermelho, a montanha acima tinha fogo laranja, a montanha seguinte era amarela e as montanhas seguintes tinham chamas verdes, azuis, índigo e roxas. O calor também aumentou de baixo para cima, e o fogo roxo parecia igual às chamas negras de Yon-Woo. O desafio era escalar as montanhas. As montanhas que os jogadores chamavam de montanhas pesadas eram intimidantes só de olhar, e era difícil reunir força ou coragem para escalá-las. Até a montanha vermelha estava tão quente que parecia que você viraria cinzas se apenas se aproximasse. Havia outro problema. Resistência ao fogo e ter afinidade com o fogo não ajuda em nada. O fogo da montanha pesada vinha da alma. Quanto mais mundano, teimoso e delirante você fosse, mais quente seria. Mestre, esse lugar é muito quente. Nike, que havia acordado, gritou de alegria. Quando existiam apenas escuridão e caos no universo, houve uma grande explosão que produziu o fogo da origem, o primeiro fogo que caiu na Terra. É o mesmo fogo por trás da queda do portador da luz Lúcifer, há 1000 anos. O fogo das montanhas pesadas é derivado do fogo da origem, mas suas chamas não são menos poderosas. Dizem que eles são as origens do fogo sagrado e do fogo divino e não podem ser apagados com métodos normais. A grande explosão também criou as partículas básicas que compõem tudo no universo, enquanto o fogo de origem é responsável por criar os componentes da alma. Como tal, não é afetado pelas leis da física. O fogo das montanhas pesadas purifica as almas que estão próximas, lavando a corrupção e o pecado, que destroem a alma. O fogo tenta restaurar as almas à sua condição original. Perseguidores obstinados de força, pessoas ambiciosas e pessoas más que gostavam de trair os outros têm dificuldade em avançar neste lugar. A menos que você seja um monge que viveu sem qualquer ganância, este andar não é fácil. Em outras palavras, o propósito das montanhas pesadas do 51º andar era ajudar os jogadores a refinar a mente ascética pura que tinham quando entraram pela primeira vez na torre. Ao mesmo tempo, a quadra motivou os jogadores a se concentrarem e trilharem um novo caminho. Os jogadores podem ser divididos em 3 grupos diferentes: buscadores, crentes e governantes. Os buscadores precisavam obter grande iluminação para superar seus limites e se tornarem seres sobrenaturais. Os crentes pensavam que poderiam encontrar a salvação em sua religião, e seus objetivos eram tornar-se apóstolos para espalhar o evangelho do ser divino a quem serviam. Os governantes desejavam conquistar seus arredores e ascender para se tornarem senhores. Embora transcendentes, apóstolos e senhores seguissem em direções diferentes, todos eram extraordinários. E no final da jornada houve a exuviação e a conquista da transcendência. A única pessoa conhecida por ter conseguido isso foi Olforone. Aqueles que se tornaram Henkers depois de passarem pelo 50º andar usaram o 51º andar para definir seus caminhos. Eles se tornariam seres sobrenaturais. Apóstolos que seguiam deuses e demônios, ou um senhor que governava os outros. O caminho do futuro deles seria decidido aqui. Na maioria das vezes, não houve grandes mudanças, pois a maioria deles já havia tomado suas decisões antes mesmo de chegar ao 51º andar. Mas a situação de Yon-Woo era um pouco diferente da deles. Ele já havia pisado nos 3 caminhos. Buscar autodisciplina e abstenção era o mesmo que treinar com Mugong. Então ele já estava trilhando o caminho para se tornar um ser sobrenatural. Depois de receber o trono da morte de Hades, ele foi iluminado com a santidade. Então ele tinha potencial para se tornar um apóstolo também. E com o poder do Rei Negro, ele tinha muitos familiares. Então poderia ser um lorde.
Não posso limpar este lugar. Mesmo se eu fizer isso, levará um tempo significativo. Yon-woo poderia dizer que o 51º andar seria um grande obstáculo para ele. Mesmo que ele passasse de fase, não seria capaz de deixar um novo recorde e fazer conquistas como nos outros andares. Ele estava percorrendo vários caminhos e seus pensamentos estavam confusos. Muito provavelmente, ele nem conseguiria subir ao topo da primeira montanha. Ele também estava se sentindo desconfortável desde que entrou no 51º andar. O RRRNG. O elenco do Rei Negro tremia como se estivesse relutante em se aproximar das montanhas. As montanhas pesadas nascidas da origem do fogo eram provavelmente um anátema para o Rei Negro, que simbolizava o caos e o vazio. Era impossível escalar as montanhas pesadas com o elenco do Rei Negro. Isso não significa que não haja uma maneira. Se o método padrão não funcionasse, ele poderia usar apenas um atalho. E se esse atalho fosse de longo alcance? Vou derrubar as montanhas pesadas. Se não uma, mas todas as 7 montanhas desabassem, o palco nunca seria capaz de suportá-lo. E a agência vai enlouquecer. Yon-woo olhou atentamente para as montanhas. Ele queria passar pelo 51º andar e entrar em contato com o Bureau para obter permissão para entrar no tutorial. O Bureau negou todos os seus pedidos anteriores, dizendo que um jogador como Yon-woo causaria variáveis incontroláveis que afetariam o julgamento dos jogadores novatos. Além disso, não restava muito tempo antes do final do tutorial, então a agência estava de olho em cada movimento de Yon-woo, especialmente porque o viam como um encrenqueiro. Yon-woo não esperava que a agência concordasse, então não ficou preocupado. Em vez disso, ele ficou feliz por poder usar isso como desculpa para o atalho no 51º andar. Era provável que muitos guardiões o estivessem observando ansiosamente agora, e Yon-woo sorriu amplamente para eles antes de liberar suas forças. Despertar do corpo do dragão no 5º passo. Liberação de todos os poderes. Balançar. Com o despertar de seu corpo de dragão e a santidade do trono da morte, uma intensa tempestade de energia começou a girar. Escamas cresceram sobre sua pele, suas asas se abriram, dividindo o espaço, e sua cauda chicoteou o chão. O poder do Rei Negro também despertou pouco a pouco. As correntes chicotearam seu braço direito enquanto uma névoa negra girava ao seu redor. Asas do céu. Quando ele abriu suas Sky Wings e se conectou a todos os canais, a intensa tempestade se expandiu em todas as direções e abalou o palco. Rumo. O que está acontecendo? E não é o colecionador. Asa celestial. Quero dizer, Rei das Sombras? Por que ele está aqui? Ele ainda está no 51º andar? Que merda. Outros jogadores o reconheceram e praguejaram. Chocados porque um dos 9 reis mais fortes ainda estava no 51º andar. A tempestade de energia que ele exalava era mais incrível do que palavras poderiam descrever. Ele ficou ainda mais forte. A palavra-chave para a ala direita de Yon-woo era lutar, e quanto mais olhares e conquistas ele acumulasse, mais poderosa a força de sua palavra-chave se tornaria. Ele já havia feito grandes conquistas ao derrubar a Terra do Sangue e os Elohim, que governavam o mundo inferior, e se opor ao Olimpo. Desde que ele entrou em confronto com o caos rastejante por um tempo, o poder da palavra-chave foi imensamente amplificado. Quanto mais ele lutava, mais forte ele ficava. Yon-woo não esqueceu essa característica e a usou da melhor maneira possível. Ao dominar o palco com sua força, ele falou com poder mágico. Todos os jogadores no palco, prestem atenção às minhas palavras. Sua voz ecoou por todo o chão, e todos que escalaram as montanhas pesadas reagiram imediatamente. Aqueles que ignoraram sua energia endireitaram as costas e foram forçados a ouvir. Foi assim que as palavras de Yon-woo foram autoritárias. Isto é um aviso. Daqui a aproximadamente 5 segundos, vou derrubar as montanhas pesadas. Saia do palco antes disso. Caso contrário, não posso ser responsabilizado pelo que acontecer. As palavras pareciam loucas. Aqueles que eram espertos o suficiente entenderam instantaneamente o significado por trás delas. O palco seria destruído em breve. Qualquer um que ficasse parado seria arrastado. Instantaneamente, inúmeros jogadores ativaram sua magia de fuga de emergência ou rasgaram pergaminhos de portal para fugir. Eles nem tiveram tempo de protestar. Muitos sabiam que, ao contrário do generoso Heaven Wing, o Rei das Sombras era famoso por sua crueldade. Ele executou seus planos sem se importar com quantos seriam afetados. Depois que vários jogadores escaparam, portais se abriram no céu do palco quase vazio. Os guardiões avisaram Yon-woo. Este é um aviso em nome da agência. Rei das Sombras, pare o que está fazendo imediatamente. Você está interrompendo intencionalmente os julgamentos de inúmeros jogadores, de acordo com o artigo 41, cláusula 12 do Bureau. Diferença de horário. Percepção extrasensorial. Yon-woo rapidamente acelerou sua consciência e chamou a atenção de todo o palco, incluindo as montanhas pesadas. O fogo das 7 montanhas pesadas não poderia ser apagado por meios físicos, fato já declarado na janela de mensagem e conhecido entre os jogadores. Mas nada é impossível, afinal, só foi derivado do fogo da origem e não do próprio fogo da origem. Se ele tivesse um poder de fogo maior do que ele, seria possível apagá-lo. E eu quero testar meus limites também. Ele não foi capaz de usar todo o seu poder para lidar com Bloodland, Elohim e Olympus porque não sabia quais eram seus próprios limites. Uma força incontrolável e desconhecida era como uma lâmina sem cabo, isso poderia machucá-lo.
No entanto, este era um lugar onde uma lâmina sem cabo poderia ser empunhada, e ele estava confiante de que poderia escapar se as coisas dessem errado. O que aconteceria se ele usasse todo o seu poder? Ele seria mais forte do que esperava ou não haveria diferença em sua força habitual? E seria eficaz contra aqueles classificados como seres divinos superiores? Posso testar isso agora. Ele estendeu as mãos para a frente. Era hora de usar a nova habilidade na qual ele só conseguia pensar. Uma habilidade definitiva de sua autoria.